agradecendo este convite, eu queria realmente manifestar a minha gratidão, porque eu venho falar sobre gratidão. Desculpe-me, a minha voz está um bocadinho rouca, eu já preguei de manhã, por isso chegamos aqui em cima da hora, porque eu tenho um bocado de dificuldade na gestão de tempo quando estou a pregar. Mas eu sei que aqui quando o pregador demora muito saem, não é? Saem todos e o pregador fica sozinho. Pronto, eu já sei, esse será o sinal. Não, eu vou ser breve. Mas, então hoje de manhã, pronto, nós fizemos obras nas nossas instalações. Hoje fizemos a reabertura do espaço. E eu não sei se talvez por algum pó, mas também por exagerar da voz, estou assim um pouquinho mais rouco. Mas vamos realmente levar a bom termo aquilo que o Senhor ditou para trazer aqui nesta tarde aos nossos corações e às nossas vidas. Gratidão é uma palavra importantíssima na palavra de Deus, porque a palavra gratidão não é somente uma palavra, mas é mais do que uma palavra de um estado emocional, é uma ordem divina. A gratidão é um conceito de vida que todo filho de Deus, homem e mulher que pertencem à Igreja do Senhor Jesus, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, que são realmente homens e mulheres que, como está escrito, estão assentados nos lugares celestiais à destra do Pai. Aí nós sabemos que é uma posição que nós adquirimos a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida. Nós adquirimos também vários conceitos, várias naturezas que advêm da natureza de Deus. Vamos lembrar que quando Adão e Eva foram criados, eles verdadeiramente tiveram vida quando Deus soprou o fôlego de vida. No hebraico a palavra é ruach, e a palavra ruach significa todas as características divinas e sobrenaturais de Deus foram sopradas no ser humano. Ou seja, Adão e Eva e consequentemente nós, na nova vida que temos em Cristo Jesus, nós recebemos toda a característica de Deus sobrenatural em nós. Ou seja, nós podemos dizer a esta montanha, move-te ali para acolá. Foi o Senhor Jesus que disse. Porque esta é uma característica de Deus. Ele pode mover toda a natureza. Ele pode com estalar de dedos parar a vida. Ele pode com um sopro derrubar exércitos. Ele pode simplesmente causar confusão e trazer a vitória sobre tempestades. Ele é o Deus que opera todas as coisas de forma sobrenatural. E esta mesma natureza de Deus foi soprada no ser humano, Adão e Eva, e consequentemente em nós, não por herança genética, porque essa herança é o pecado, mas por herança reconquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E aqueles que dizemos: Jesus, tu és o meu Senhor, eu te confesso como meu Salvador, uns hoje, outros há uma semana, outros há 20 anos, não interessa quando, mas desde essa altura que nós adquirimos novamente o fôlego de vida de Deus nas nossas vidas. E o que é que isto tem a ver com gratidão? É que todas as características de Deus estão em nós, Igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja cristã A, B ou C, é a igreja de Jesus. Não importa, uns mais de pulos, uns mais cometidos, outros mais de aplaudir, outros mais de estar sentados, outros mais de serem mais evangelistas, outros serem mais estudiosos da palavra. Não interessa a forma da igreja. A igreja é uma. E é importante que ela se manifeste de diferentes maneiras, aqui de uma maneira, acolá de outra, para que o povo se possa identificar e possa celebrar a essência de Deus em si. E esta essência de Deus está derramada em nossos corações. O amor de Deus está derramado em nossos corações. A gratidão de Deus está derramada em nossos corações. A alegria do Senhor é a nossa força, está derramada em nossos corações. Todos os atributos de Deus estão derramados no nosso coração através da pessoa do Espírito Santo. E hoje a palavra gratidão não é mais um sinónimo de um estado emocional. É uma ordem de Deus. Eu queria convidar-nos a lermos um versículo central que todos nós conhecemos de trás para a frente, de frente para trás, que está em 1 Tessalonicenses 5,18. Talvez alguns até saibam este versículo de cor, porque é um versículo subejamente utilizado. E hoje nós vamos buscá-lo novamente, porque a sua palavra, a palavra do Senhor, não tem validade. Ela é intemporal, ela é eterna. E ela se renova a cada dia. E diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Diz-nos a palavra de Deus, é o apóstolo Paulo a escrever à igreja em Tessalónica, e ele está a dizer: em tudo dai graças. Porquê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que é vontade? É uma pergunta de retórica, não precisam responder, mas se quiserem responder, podem responder. O que é vontade? O que é ter vontade? Vontade é deliberar fazer algo, certo? Ter vontade é deliberar fazer algo. Eu tenho vontade de comer uma francesinha. Eu tenho vontade de ir até à praia. Eu tenho vontade de... Essa vontade é o primeiro degrau para nós executarmos algo. No que consta a um tratamento de pai para filho ou de mãe para filho, a vontade de um pai executa-se para o benefício do filho, certo? Por exemplo, os meus filhos já são grandes, não é? Temos uma filha com 27, a Ana Esther, um filho com 26, que é o Josias, acabadinho de casar. Bem, já lá vem uns meses, graças a Deus, a menos um em casa. É o que dizem, mas afinal ganhamos outra filha, não é? E agora temos o caçula, o mais novo, com 18. Mas desde que temos os nossos filhos pequeninos, quando chegou a idade escolar, a idade de ir para a escola ou para a pré-primária, nós tivemos a vontade de os colocar na escola. Porquê que nós temos a vontade de os colocar na escola? Porque nós sabemos que é algo que lhes vai fazer bem. Eu sei que nós que somos mais jovens, não é? Nós que somos mais jovens, percebem? Nós que somos mais jovens, nós não queremos ir para a escola, pois não, é uma seca. A escola, bem, alguns gostam, não é? Mas, era melhor ficar em casa a dormir, era melhor ir para a praia todos os dias. Mas os nossos pais deliberaram, e nós como pais deliberamos, que há uma necessidade de ir para a escola. Então é incutido em nós, enquanto pais e mães, uma vontade. Uma vontade que é expressa na vida do filho é uma obrigatoriedade, certo? Porque essa vontade é de benefício. A palavra de Deus diz aqui em 1 Tessalonicenses: em tudo dai graças. Porquê? Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, o seu desejo para nós, a execução do seu domínio sobre a nossa vida é nós darmos graças em tudo. Significa ter um posicionamento de gratidão, ter uma demonstração de gratidão em todas as coisas. Nós, portugueses, e eu creio que também terá aqui alguns estrangeiros, talvez brasileiros, no nosso meio, pareceu-me ouvir alguns sotaques enquanto estávamos a cantar, mas nós portugueses somos bastante fadistas. Sabem o que é fadistas, não é? Lamentamos, murmuramos com a vida. O que será de mim? Como vai ser? Isto hoje está muito mal, a conjuntura, o preço do gasóleo, da gasolina, as guerras, isto, aquilo. E de facto são coisas más. Mas nós parece que ficamos aterrados e aterrorizados pelas circunstâncias que nós estamos a viver. E temos uma perspectiva da vida. Mas isto não é só os portugueses. Talvez os portugueses um bocadinho mais, não é? Pela cultura do fado que fica enraizada em nós, não é? O lamento. Há alguns fados muito bonitos, por sinal, e eu até gosto também do património que é o fado. Algumas letras deixam um pouco a desejar, são um bocado contrárias àquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas não vou entrar por aí, não é? Não vou entrar por aí. Mas nós, parece que de alguma maneira, mas é uma característica que não é só dos portugueses, é do ser humano em geral. Nós queixamos-nos, nós enchemos o nosso coração de tristeza pelas circunstâncias. Nós vemos as dificuldades a surgir, as enfermidades, as pessoas que nos traem, as pessoas que falam mal de nós, circunstâncias que não se cumprem, planos e projetos que não são concretizados, e nós começamos a criar em nós uma situação, um posicionamento de murmuração, de queixume, de lamentação. E quero-vos dizer uma coisa: isso é algo que vai contra o princípio de Deus para as nossas vidas. Porque Ele diz: em tudo dai graças. Sabem porquê? Esta é a minha vontade, esta é a minha ordem, este é o meu desejo para vocês. Porque a vontade de Deus é que realmente nós sejamos pessoas que, andando em cima de serpentes, andando e bebendo alguma coisa mortífera, nada nos fará dano. É o que o Senhor Jesus nos deixou para nós. Porque nós não dependemos de circunstâncias humanas ou conjunturais. Nós dependemos da graça de Deus absoluta na nossa vida, em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Então a gratidão é dos atributos de Deus para nós.
Alguma vez nós vemos nos evangelhos do Senhor Jesus, nós vemos Jesus a lamentar-se ou a murmurar com tristeza, com lamentação sobre o plano de Deus sobre a sua vida? Nunca. E Deus enviou o Senhor Jesus para ser homem como nós, dar a sua vida por nós, padecer por nós, ser traído por nós e sofrer por nossa causa. Houve uma noite, a última noite, que Jesus subiu ao seu local de oração, ali no jardim, no monte. Ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, faz com que seja outro que vá em meu lugar. Parafraseando, não está escrito: se for possível, Senhor, passa de mim esta oportunidade, passa para o outro. Talvez um anjo, talvez outro ser, talvez outro homem, outra mulher. Passa de mim, se possível. Mas a frase não termina aqui. Ele diz: mas faça-se a tua vontade, o teu querer, faça-se a tua ordem sobre a minha vida. Nunca Jesus se pronunciou com ingratidão sobre nenhuma circunstância. Antes, pelo contrário, tantas vezes os seus discípulos se demonstravam ingratos. Senhor, temos aqui estes homens e mulheres há tantas horas aqui para te ouvir e estar contigo, não têm o que comer, estão cheios de fome, por favor, manda-os para casa. Qual é este tipo de posição? É uma posição de ingratidão por aqueles que vêm para ouvir o Mestre. Na realidade devia ser uma posição de gratidão, porque homens e mulheres sedentos para ouvir o Mestre. Mas não, aqueles homens olharam para esta multidão e disseram: manda-os para casa. O que é que Jesus fez? Queridos, vocês têm que aprender algo. Vocês precisam dar-lhes voz de comer. Dá-lhes de comer. E nós sabemos a história, não é? Havia 5 pães, 2 peixes do menino, multiplicou, alimentou toda a gente, etc. Porque a gratidão é algo inerente à essência de Deus. É algo que faz parte da essência do Senhor Jesus e, como tal, do Espírito Santo que hoje está em nós. Amém? Então nós precisamos acautelar a forma como nós vivemos, acautelar a maneira como nós processamos informação e as circunstâncias que nos rodeiam, porque o Senhor Jesus deixou claro, Ele disse: no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele próprio nos diz para nós termos bom ânimo, é para enchermos o nosso coração de gratidão. Eu sei que às vezes não apetece, porque somos humanos. Essa natureza pecaminosa em nós muitas vezes vem ao de cima. A murmuração, o lamento, a tristeza. Mas o Senhor Jesus nos tem feito atalaias. O Senhor Jesus nos tem feito mordomos. O Senhor Jesus nos tem feito sal da terra e luz do mundo. O Senhor Jesus nos tem feito como colunas. Para quê? Para anunciarmos as grandezas do seu reino. E as grandezas do seu reino são anunciadas como? Com os seus atributos em nós, visíveis em nós: amor, salvação, esperança, gratidão, solução, cura. Todos os atributos. Nós podemos estar aqui horas e horas a fim de trazer os atributos de Deus que são da sua igreja. Por isso a igreja não é uma coletividade associativista de bem-estar e de ação social. Também é necessário ter. É necessário cuidar dos órfãos, das viúvas. Sim, está escrito. É necessário cuidar daqueles que padecem fome. É necessário daqueles que têm necessidades. Sim, é necessário. Mas isso, há muitas associações aí que o fazem bem. O que é que distingue a igreja do Senhor Jesus? A sua presença em nós. Como é que a sua presença se manifesta em nós? Quando nós demonstramos os seus atributos na nossa vivência. Amém, irmãos? Isto é algo que nós muitas vezes protelamos, porque tal qual como eu faço, nós esquecemos que nosso Deus está acima de todas as circunstâncias. Bom, nosso tempo já está a andar, não é? Rapidamente. Pastor Jorge, mais 10 minutos? 10 minutos dá? Ok. Ninguém sai a meio? Pronto, ótimo, muito bem. Estou a brincar. Não levem a mal, é fazer brincadeira mesmo. Então é necessário nós percebermos que a gratidão é um mandamento de Deus, é um estilo de vida e é um remédio para a alma e cura para o corpo. E nós vamos ver rapidamente estes 3 pontos. A palavra de Deus diz-nos: dai graças, deem graças. Ou seja, gratidão é ação, é atitude, é uma decisão. E nós muitas vezes pensamos que a gratidão é algo que Deus nos vai dar. Não, Ele já nos deu.
Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, quem toma conta de nós não é o Senhor Jesus em carne e osso, é o Espírito Santo, é Ele que entra na nossa vida. E todos os seus atributos já estão em nós. Então nós só temos que ter a decisão de viver em gratidão. Se nós olharmos para o nosso marido e nós não gostamos de algumas coisas que nós vemos no nosso marido, nós dizemos, declaramos: obrigado, Senhor, porque o meu marido é o melhor marido do mundo. Isto é o que eu ouço a minha esposa dizer todos os dias. Graças a Deus, não é? Então isso é muito bom. Também enche o meu coração de gratidão. E eu também digo: a minha esposa é a melhor esposa que existe à face da terra. Verdade. E a sua esposa ou o seu marido são os melhores que existem à face da terra. Você sabia? Mas é preciso você declarar esta gratidão, encher o seu coração de gratidão. Há falhas? Claro que sim. Eu sei que a minha esposa tem dificuldade em ver falhas em mim. Ela até muitas vezes tem muita dificuldade, mas tenho, é verdade, eu tenho algumas falhas, é brincadeira. Mas nós precisamos tirar os olhos dos defeitos, os olhos das falhas, e enchermos a nossa conduta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Tudo. Pastor, mas você não sabe da minha vida, eu padeço doenças disto, eu tenho uma artrose, eu tenho problemas cardíacos, não sabe o meu sofrimento, eu tomo 60 comprimidos por dia, eu tenho que fazer fisioterapia, eu tenho um filho que faz isto, eu tenho uma neta que está neste caminho, É verdade, nós começamos a olhar e nós vemos que todos nós temos tantas dificuldades, circunstâncias malignas até na nossa vida. Mas os nossos olhos não estão aí, os nossos olhos estão no autor da nossa salvação, Jesus. Igreja do Senhor, nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias em que nós estamos incluídos. E essas circunstâncias não melhorarão, queridos irmãos, não melhorarão. Está profetizado, a humanidade vai de pior em pior, está profetizado. Mas a nossa salvação está em Cristo Jesus. Para quê? Para nós vivermos regalados de vida boa e pronto, e já está, cruzarmos os nossos braços e olharmos para o lado. Não tem nada a ver com isso, não. É para nós sermos poder de influência nesses lugares, nestas circunstâncias. Nós olhamos as circunstâncias que nos envolvem, até mesmo na nossa vida pessoal, e nós olhamos de cima. Nós não olhamos de baixo, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos. Nós estamos acima de todas as hostes espirituais da maldade, porque o trono do Pai está acima desse lugar, e é onde nós estamos assentados. Não ainda de uma forma 100% concretizada, mas já conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a nossa realidade, querida irmã, querida irmã. Então nós olhamos para as circunstâncias e nós relevamos realmente a sua importância destas circunstâncias, mas nós sabemos, o meu Deus, Ele soluciona todas as coisas. Se não é agora, é num determinado tempo. Ele é o Senhor que traz paz, Ele é o Senhor que traz confiança, Ele é o Senhor. Então eu te dou graças pela solução. Por isso o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, esta é a ordem de Deus para vocês. Em tudo dai graças. Enchemos o nosso coração, a nossa vida, o nosso estilo de vida de gratidão, porque Deus está no controle, porque tudo coopera para o nosso bem. Romanos 8:28, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são filhos de Deus por seu decreto. Todas as coisas, Deus decretou que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós ou caminhamos em cima da sua palavra, ou caminhamos fora dela. A Igreja de Jesus caminha na sua palavra, amém? A Igreja de Jesus caminha naquilo que está escrito. Isso é chamado de viver em fé. Porque há muita coisa que está aqui escrita que nós não entendemos, nem se vê materializado muitas vezes nas circunstâncias que nos rodeiam. Mas nós vivemos em fé naquilo que está aqui escrito. E isso transforma a igreja de uma mera associação coletivista e de bem-estar social para uma esfera de ação sobrenatural no reino espiritual, onde todo maligno é desfeito, onde todo espírito maligno é destruído, porque tu e eu temos o poder de exercer a autoridade no poder e no nome do Senhor Jesus em todas as circunstâncias. Gratidão no nosso coração, bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Você sente gratidão quando acorda? Às vezes não. Eu vou falar por mim, é? Graças a Deus
nos últimos anos o Senhor tem feito alguma mudança em mim, porque estas coisas nós não podemos só declará-las do púlpito, nós temos que as viver. Então nós temos que, de facto, desenvolver alguns exercícios para que a gratidão se manifeste e seja visível na nossa vida. Bem-estar, apesar de ter problemas. Vocês pensam que eu não tenho problemas? Tenho muitos problemas, nós temos muitos problemas. Quem aqui não tem problemas, levanta a mão. Todos têm problemas, não é? Coisas para resolver, para fazer, dificuldades. Mas há uma coisa que eu vos quero declarar, e que sei que é a vossa experiência se você já é um filho ou uma filha de Deus. É que o Senhor está connosco. Ele traz paz, Ele traz segurança, Ele nos leva a viver acima das circunstâncias quando aceitamos a nossa vida em cima da sua palavra, em fé. E retomando aqui para não me perder, quando acorda, exatamente, como é que é quando você acorda? O despertador, 6:30 da manhã, que porcaria, também vou acordar tão cedo. Qual é a primeira coisa que você faz? Muitas vezes nós não damos graças a Deus pela vida que nós temos. Reclamamos logo no primeiro ímpeto do nosso impulso, da nossa respiração consciente. Nós reclamamos: tão cedo, vou ter já que ir trabalhar. Em primeiro lugar, você tem um emprego, glorifica a Deus. É ou não é? Mas o meu patrão, o meu chefe, ele dá-me cabo da cabeça, é o pior patrão, paga mal, tarde, a más horas e não sei o quê. Dá graças a Deus, porque tu tens um emprego, uma forma de sustentar a tua casa, a tua família. Tens um sustento, além do mais tu podes desenrolar o teu ministério no trabalho onde tu estás. É ou não é verdade? Nós acordamos, abrimos os nossos olhos, para quem é casado, não é? Olhamos para o lado e vemos a nossa esposa. Se calhar no dia anterior até discutimos, estamos em desaguisado de algum assunto, mas tu abres os olhos e tu dizes: graças te dou pela minha esposa, porque tens-me dado uma mulher de Deus, uma mulher que tem andado comigo, uma mulher que está comigo, e vice-versa, a esposa para o marido. Talvez temos os nossos filhos no quarto. Nós, obrigado Senhor, os meus filhos estão em paz, estão em segurança. Tu os tens guardado, tu os tens ativado, tu os tens protegido. Nós precisamos encher a partir do momento que acordamos com o nosso coração com grato. Sabe porquê? Porque a gratidão traz a presença de Deus. Espera aí, José Carlos, mas tu estás a dizer uma coisa que se calhar vem só da tua parte. Não, eu quero que vocês abram a Bíblia no Salmo 100. Salmo 100, versículo 4. E diz assim, eu vou ler esta minha versão, que diz assim, Salmo 104: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Diz a palavra de Deus para entrarmos pelas portas dele, do Senhor, nos seus átrios, na sua presença com gratidão. Então, qual é a chave que nos permite estar perante o Senhor? É a gratidão. A gratidão traz a presença do Senhor. Nós não precisamos da presença do Senhor em nós. Ele está sempre connosco. Ele disse: nunca vos deixarei, nem desampararei. Ele está connosco. Estarei convosco até ao fim dos tempos. É a sua palavra, é a sua promessa. E Ele é cumpridor. Mas nós precisamos buscar a sua presença. Nós precisamos encarar-nos face a face com o Senhor a cada dia, com o Espírito Santo, para receber da sua cobertura, para receber da sua couraça neste tempo impróprio em que nós estamos a viver, para nós nos revestirmos de poder, de alegria, de gozo, de satisfação e de gratidão. Por isso, diz-nos a palavra de Deus no Salmo 100, para entrar nos seus átrios, entrarmos na sua presença com gratidão. Amém. É a chave para nós termos acesso à presença de Deus, gratidão. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos, Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos transformar com decisão, deliberadamente, intencionalmente, a nossa posição de gratidão ou de julgamento perante as circunstâncias que estamos a viver. E por último, gratidão fortalece a alma e cura o corpo. Muitas vezes nós
Pedimos oração, como aqui fizeram, não é? E oramos, claro, porque é bíblico, pelos enfermos. Mas muitas vezes há enfermidades que acontecem porque nós somos ingratos na nossa vida. Nós temos um coração ingrato. Nós temos uma postura de falta de gratidão. Falta de gratidão em todas as circunstâncias que vivemos, conforme já temos falado até aqui. A palavra de Deus nos diz, eu vou convidar-vos a ver isto em Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Ou seja, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, corpo, alma e espírito, 3 em 1 em nós, porque é a manifestação da Santíssima Trindade de Deus, é o ser humano, ok? A manifestação da Santíssima Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o ser humano, corpo, alma e espírito. Nós por isso somos 3 essências num mesmo ser. O ser humano, ele, tu e eu, cada um de nós padecemos de doenças, dificuldades, de tristezas, de abatimentos, seja corpo, alma ou espírito, certo? Passamos por isso. Mas diz a palavra de Deus que a gratidão, a alegria no Senhor é remédio para tudo isso. E às vezes nós oramos pelos enfermos, devemos orar, mas às vezes nós precisamos entender que por trás de algumas enfermidades, por trás talvez de alguns estados depressivos, por trás talvez de algumas coisas repetitivas que nós temos em termos de áreas, vá lá, que não estão bem limpas pelo Senhor, algum pecado encoberto, coisas que são repetitivas na nossa vida, nós precisamos talvez pedir o discernimento do Espírito Santo para levar as pessoas, ou a nossa pessoa, ou o nosso cônjuge, ou os nossos filhos, ou o nosso pai, o nosso filho, ou o nosso irmão, a um ponto de gratidão a Deus, porque a gratidão do Senhor traz alívio para a vida, para a alma, para o corpo e para o espírito. É cura para o corpo. Gratidão é cura para o corpo. Gratidão fortalece a nossa alma. Gratidão nos traz desempenho no nosso espírito, no nome de Jesus. A gratidão é como um remédio santo, só que não tem contraindicação e tem efeitos colaterais, sim, maravilhosos e não danificantes. Amém? Lembram-se do episódio de Paulo e Silas? Não vamos ler por causa do tempo, que está em Atos 16. Paulo e Silas na prisão, a terra tremeu, as correntes caíram, e nós vemos ali 2 áreas manifestas na sua vida. Em primeiro lugar, nós vemos gratidão e louvor. Os 2 cantavam hinos de louvor ao Senhor, presos, acorrentados. As mamorras eram as coisas mais horríveis que existiam para os presos. Era horrível. Reparem que eles ficavam presos de pés e braços, e ali tinham que defecar e tudo. Ou seja, não havia licença para ir a casas de banho nem nada. Era ali que fazia. Era uma situação desgraçada. Diz a palavra de Deus que eles, cheios de gratidão, louvavam ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo tem a autoridade para escrever à igreja de Tessalónica: em tudo dai graças. Porquê? Porque quando nós damos graças, parafraseando um pouco o pensamento do apóstolo Paulo, ele quebra as prisões e ele traz a liberdade, porque ele já tinha experimentado isso. Nós, queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos desenvolver uma cultura de gratidão, uma cultura de libertação espiritual em nós, porque gratidão e louvor trazem libertação sobrenatural, assim como trouxe sobre Paulo e Silas em Atos 16. E para concluir, eu quero trazer-vos um trabalho de casa. Já dei este trabalho de casa também lá na Igreja da Renovação. Então é um trabalho de casa que eu não vou cobrar, não é? Porque eu não estou aqui. Aos meus eu vou cobrar, alguns, não é? Mas se você aceitar este trabalho de casa, é o seguinte, é muito simples. Só que tem uma característica: você tem que ter um papel e uma caneta para fazer este trabalho de casa durante os próximos 7 dias. Não vale ser o telemóvel,
não vale ser outro tipo de equipamento, caneta e papel. Antes de dormir, você tire um tempo e anote 3 coisas que você tem gratidão, que você manifesta gratidão. Pode ser um café que teve com um amigo que já não via há muito tempo e que o encheu de gratidão. Pode ser simplesmente um abraço. Pode ser simplesmente uma comida que você comeu muito boa. Pode ser simplesmente um acontecimento que você realmente apreciou. Então você vai agarrar e nesse dia você vai mencionar 3 coisas que você sente gratidão que lhe tivessem acontecido. Claro que no meio dessas 3 coisas, na nossa natureza, muita coisa vem negativa. E vem, não, mas olha, mas tu perdeste o autocarro. Risca, isso não é para pôr no papel. Mas olha, o teu patrão hoje disse que tu ias ser despedido daqui a um mês. Risca, isso não é para constar. Isso são coisas que trazem tristeza ao nosso coração. 3 coisas boas que expressem gratidão ao nosso Deus. Este é um exercício porque 7 dias serão 21 temas de gratidão que você vai ter, não é? 7, 3, 21. Ainda sem matemática, vá lá, tabuada pelo menos, não é? 21 razões de gratidão que você conscientemente, intencionalmente vai tomar nota. E eu garanto-lhe uma coisa, no final desses 7 dias, dessas 21 razões, que provavelmente serão mais, e você até pode anotar mais, você vai começar a nutrir de maior gratidão sempre que você ver as coisas acontecer ao seu lado. Você vai ver que palavras podem ser más para si. Você recebe essas palavras, você não precisa responder, você não precisa de proteger-se. Você enche o seu coração de gratidão porque você sabe que é o seu Deus, é a sua justiça. Amém? Você não precisa de entrar em conflitos, você não precisa de entrar em oposição a nada, porque o nosso inimigo já é oposição. Mas diz a palavra de Deus que Ele veio para roubar, matar e destruir, João 10:10. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, eu quero deixar-vos este desafio, o desafio dos 7 dias da gratidão. Experimente, porque eu sei que o Senhor vai operar em cada um de nós uma natureza de gratidão em todas as circunstâncias. E quero só ler uma frase de uma irmã nossa, conceituada, autora americana, que deixou uma frase que eu gosto muito e que resume muito bem o conceito de gratidão à luz da palavra de Deus. É uma autora americana que escreve sobre codependência e desenvolvimento pessoal e diz assim, chama-se Melody Beattie: a gratidão transforma o que temos em suficiente e o que somos em bênção. E é isso que o mundo precisa. O mundo precisa da bênção de Deus. E somos nós a bênção de Deus neste mundo. Que Deus abençoe, que o Senhor nos levante como homens e mulheres cheios de gratidão, manifestando a essência do Senhor nas nossas vidas. E se for permitido, eu gostaria de fazer uma oração, não é para encerrar, vou passar depois ao pastor Jorge, mas gostaria de fazer uma oração, permitem-me. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, Tu sabes, Pai, como nós, como seres humanos, como homens e mulheres, nós somos frágeis, nós somos fracos, Senhor. Mas nos dizes Tu na Tua palavra que quando somos fracos, então somos fortes, Pai. A Tua matemática é tão contrária ao nosso pensamento. Nós queremos, Senhor, realmente nos fortalecer em Ti, Pai, na nossa fraqueza. E nesta fraqueza, Senhor, de circunstâncias que tantas vezes abalam a nossa consistência, abalam, Senhor, a nossa existência, nós reivindicamos no nome de Jesus um coração grato pela vida abundante que Tu nos tens dado, a vida sobrenatural que Tu tens trazido sobre esta igreja, a Tua vida, Senhor, de perseverança, de fidelidade que tens trazido sobre a Tua igreja em toda a face da terra. Espírito Santo de Deus, nós Te honramos e glorificamos e que precisamos de Ti mais nas nossas vidas para que interfiras nas nossas vontades e sejas realmente aquele ajudante, aquele consolador que o Senhor Jesus prometeu que viria, veio e está conosco e está em nós. Assim declaro sobre as nossas vidas e neste lugar para sempre, no nome de Jesus. Amém.